Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Em abril de 2024, o Parlamento Europeu votou a favor das novas regras em matéria de migração, que em maio vieram a ser adotadas pelo Conselho da União Europeia. O objetivo é a União Europeia tenha fronteiras externas fortes e seguras, que se verifique uma triagem sólida e que se previnam abusos. Ora, em Portugal, por exemplo, a Lei de Estrangeiros e Fronteiras continua a permitir que um cidadão da CPLP que entra no nosso país com visto de turista peça depois autorização de residência. Mas, afinal, que triagem é esta? Qualquer um entra com visto de turista, não tem que ter trabalho, não tem que ter meios para sustentar, não tem que ter nada. No fundo, o governo do PS escancarou as portas, o governo da AD encostou-as um bocadinho. É preciso compreender que a política migratória em Portugal não serve os interesses dos portugueses. E da mesma forma, o Pacto das Migrações também não serve à Europa. Países como a Alemanha, Dinamarca, França, Hungria, Países Baixos, Suécia e por aí adiante têm reivindicado regras mais duras para entrar em território nacional porque têm sido confrontados com problemas de segurança. A ministra alemã disse mesmo: quem receber a nossa proteção não deve abusar dela, caso contrário terá que abandonar o nosso país. Parece uma evidência. Mas a esquerda ainda não percebeu que a vida não são fadas e unicórnios, onde todos são bons e vêm por bem. Quando chega um imigrante a Portugal ou quando pede a obtenção de um visto, nós não temos que presumir que ele é bom ou que ele é mau. Temos que garantir que não tem antecedentes criminais, que vem para cumprir as regras e que não implica qualquer risco para os demais cidadãos nacionais. Se olharmos para o relatório de Migrações e Asilo de 2023, os números não deixam de ser curiosos. Do Bangladesh, a população residente em Portugal é de 20.395 homens e apenas 5.271 mulheres. Da Índia, são 33.813 homens e apenas 10.200 mulheres. Do Paquistão, são 13.266 homens e apenas 3.800 mulheres. E, portanto, dá para perceber que os homens vêm em força, mas as mulheres ficam no país de origem. Importa referir que nestes países existem problemas sérios de violência contra as mulheres, nomeadamente violência sexual. Só para se perceber melhor o pensamento no Bangladesh, e vou usar as palavras de uma ativista do país: quando uma menina é violada, torna-se impura e tudo aquilo em que toca torna-se impuro também. Estas meninas e mulheres deixam de poder entrar em casa, não podem sentar-se à mesa com a família e comer. E, portanto, terem sido violadas é irrelevante, porque a culpa continua a ser vista como sendo delas. Em 2020, o Bangladesh, depois de um vídeo de uma violação em grupo ser tornado viral, alterou a pena para este tipo de crimes para pena de morte. Cá em Portugal, possivelmente, sendo uma pessoa sem antecedentes criminais, nem preso vai. E, portanto, potenciais violadores até compensa vir para Portugal. No Afeganistão, as mulheres foram proibidas de falar em público e até foram proibidas janelas para casas onde possa haver mulheres. Para além de que, quando andam em público, têm que estar completamente tapadas. Em suma, no Afeganistão, querem tornar as mulheres invisíveis. No Iraque, pretende-se baixar a idade do consentimento para casar para os 9 anos. 9 anos, senhores deputados. No Reino Unido, gangues de paquistaneses durante anos andaram a violar meninas com a proteção do governo. Mais de 1.400 foram violadas. E são estas pessoas, com este pensamento, com esta cultura, que Vossas Excelências querem trazer para Portugal e para a Europa. Há aqui partidos que acham que estas pessoas são de uma maneira e depois chegam à Europa e transformam-se, quando bem sabemos que o problema é sistémico e não se altera um comportamento com a mudança da sua localização. E apenas para terminar, relativamente à Unidade Especial de Polícia, queria só deixar uma nota ao Sr. Ministro. O Governo e os partidos que o suportam é que têm que garantir a maioria necessária para aprovar as suas propostas. Essa não é uma responsabilidade dos partidos da oposição, sobretudo quando dizem que não é não. E o Governo tem reiteradamente mostrado que não tem condições para atingir consensos. Assim, age como se tivesse maioria absoluta, apesar de ter uma maioria muito, muito pequenina. E essa foi a vontade dos portugueses.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, o Chega desde o início que esteve contra a extinção do CEF. E, portanto, temos aqui um problema que foi criado pelo Partido Socialista, um problema cuja resolução tem que ser agora assegurada pelo Partido Social Democrata ou pela AD e, portanto, da parte do Chega. Aliás, quando propôs reverter a extinção do CEF, que eu me recordo, o PSD não acompanhou. Portanto, a situação teria sido resolvida. E, por isso, se o Partido Socialista, se o PSD, se a AD foi capaz de se organizar com o PS para viabilizar o Orçamento do Estado, certamente se consegue organizar com o PS para resolver o problema da polícia.